Foil. Hoje a gente vai ver a atividade da motoca. Na verdade, eu vou fazer em sala com vocês a atividade do grafite e vocês vão ficar com a atividade da motoca para fazer em casa. Então, cada atividade dessas, a gente vai colocando um pouquinho mais de argamassa nos alicerces da relação entre os elementos. Então, hoje vai acabar exigindo um pouquinho de atenção, porque é muito fácil, mas é uma composição de muitos detalhes fáceis, mas mesmo assim são muitos detalhes. Então hoje a gente vai falar sobre relacionamentos e multiplicidade, e aí para isso eu vou utilizar essas duas atividades, eu vou acabar falando das duas, que é o grafite e a motoca. Então, como vocês são do curso de design, eu prefiro falar de grafite, que tem mais a ver com vossas senhorias. Tá lá no PO SFAN, não tá ainda no PO para design, tá? Eu vou adicionar ainda, tá? Então, vamos falar sobre o grafite. Qual é a ideia dessa atividade? É a gente trabalhar um conceito de orientação a objeto, que é o conceito de agregação e composição. Então, olhe para mim, olhe para mim. Eu vou falar de agregação. Agregação é quando as coisas estão separadas, e composição quando elas estão interligadas, tá certo? E aí eu vou dar um exemplo, que é a relação entre as paredes e a porta, e as paredes e a janela. Então, imagina que você tem uma sala ou um cômodo qualquer, você é capaz de derrubar todas as paredes sem tirar a porta do lugar, sim ou não? Sim. Mas você é capaz de derrubar as paredes sem tirar a janela do lugar? Não. Porque para a janela existir, a parede precisa existir. Então, essa é a relação entre a agregação, a porta, ela tá no cômodo, mas você é capaz de tirar a porta e colocar em outro cômodo, sim ou não? Sim. A porta, ela tem um tempo de vida e uma existência que não depende da parede, que não depende do cômodo, ela pode ser removida. Mas se você pensar na janela como um buraco, não estou pensando na janela como o móvel, tá certo? O buraco não faz sentido ele ser removido para ser colocado em outro lugar. O buraco é algo que pertence à parede, à estrutura do buraco em si. Tudo bem? Então vamos pensar agora no grafite e na lapiseira. A lapiseira, ela contém o grafite. Ela guarda o grafite, ela referencia o grafite, mas de uma forma disjunta. Eu consigo separar o grafite da lapiseira, sim ou não? Sim. Eu consigo, inclusive, trocar o grafite da lapiseira. Eu consigo quebrar a lapiseira e salvar o grafite, ou eu consigo quebrar o grafite e salvar a lapiseira. Mas eles conseguem se relacionar. Eu consigo ter uma lapiseira com um grafite. E, na verdade, eu só consigo usar a lapiseira porque ela tem um grafite dentro dela. Tudo bem? Ok? Mas... E esquece a ideia de transplante, tá? Vamos pensar assim. A relação entre você e os seus sapatos. Você tem sapatos, mas você é independente dos seus sapatos. Você coloca os dois sapatos nos pés, calça os sapatos e sai andando com seus sapatos. Mas a relação, esquece prótese, esquece transplante, nada disso, tá certo? A relação de você com o seu corpo, seus braços, as suas pernas, você não consegue fazer como o sapato, tirar o sapato e o sapato continua existindo. Se você arrancar seu braço vai apodrecer. Então a relação dos dois é uma relação de composição. Não faz sentido um viver separado do outro, ou um não faz sequer sentido separado do outro. Tá certo? Então, para a gente é mais fácil, a agregação é uma coisa muito mais fácil de entender. Por exemplo, como no caso do grafite e da lapiseira, ou como no caso da criança e da motoca. A motoca não serve de nada se não tiver alguém para dirigir. Eu preciso de alguém para dirigir a moto. E eu poderia pensar que a moto, a entidade moto, referencia ou guarda, entenda assim,
conhece, sabe quem é a criança que está a dirigindo, tudo bem? E aí, se por acaso a criança terminar de usar a moto, a criança vai para um lado e a moto continua lá. É uma relação de agregação, tudo bem? Vamos pensar, por exemplo, num caso diferente. Os contatos de uma agenda. Os contatos de uma agenda só fazem sentido dentro do contexto agenda. Se por acaso você apaga a agenda, o que é que vai junto? Os contatos. Os contatos só fazem sentido dentro de uma entidade que só serve para guardar os contatos. Não faz sentido uns contatos sem agenda. Você pode pensar que a entidade, a criança, faz sentido fora da motoca, porque eu poderia usar o objeto criança dentro de outros contextos. O grafite poderia, sei lá, eu posso fazer farofa de pó, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Mas a relação entre a agenda e os contatos, ou a relação quando você faz uma compras no mercantil, quando você olha para a nota fiscal tem uma série de itens com as suas respectivas quantidades. Aquilo dali só faz sentido dentro da nota. Não faz sentido fora da nota, e a nota sequer existe se não forem por causa dos itens. Então a gente tem uma relação de composição. A nota e os itens que a compõem são uma composição. A nota não existe sem os itens. Mas a motoca pode existir sem a criança. Beleza, pessoal? Tá um pouquinho mais claro o que é composição e o que é agregação? Então, vamos lá. Na agregação, normalmente não é a entidade todo que cria a entidade parte. Exemplo, é a moto que cria a criança, o todo. A moto guarda a criança. O todo moto é quem cria a criança? Não. O todo moto recebe a criança e guarda a criança. O todo grafite guarda, o todo lapiseira guarda o grafite, mas não é ele que cria o grafite. Beleza? Então vamos lá. Vamos olhar a lógica do grafite para a gente começar a fazer o nosso jogo de implementação. Eu vou pular toda essa parte aqui e eu vou explicar as entidades para você, tá? Então, isso daqui é o lead. Eu tenho um problema que eu tô tentando me curar já há uns 6 anos, que é ficar misturando o tempo todo inglês e português, tá certo? A troca de contexto no meu cérebro é muito complicada. Então, tem hora que vocês vão achar coisa em português, coisa em inglês, mas um dia eu me curo, tá certo? Talvez daqui a alguns semestres. Então, vamos lá. Isso daqui é o grafite, tá? É o lead. O grafite, ele tem o thickness, que seria a espessura, que no caso pra gente é o calibre, de 0,5, 0,7, 0 qualquer coisa. A gente tem o hardness, que seria a dureza, HB, 2B, 5B, tudo bem? E a gente tem o size, que seria o tamanho em milímetros. O método, a classe grafite, ela é basicamente uma classe de storage, que só serve para guardar coisas. Ela não tem lógica de negócio atrelada a ela, a não ser por uma única coisa. Por exemplo, você tem aqui os gets e os sets, que só fazem atribuir ou devolver, mas você tem uma coisa que é algo próprio da lógica do grafite. Vocês sabem o que é a dureza disso? É. Quadradinhos são atributos e bolinhas são métodos. Não. Deixa eu ver a legenda aqui. Tem a legenda aqui no relógio, né? Tá. Atributo é o que define o estado. Atributos são as variáveis que determinam o estado. Métodos fazem o comportamento. Então, por exemplo, se a gente olhar para o relógio, atributo, as variáveis de estado é hora, minuto, segundo. Isso é o atributo. São as variáveis que determinam o como ele está. Os métodos é o que é que ele faz. Então, no relógio, eu tenho um getTime, um setTime, um toString, tudo isso daqui é método. Então, os atributos são as caixinhas, é tudo que é vazio. Vazio é atributo. Então, bolinha verde é um atributo público, quadradinho aberto é um atributo privado e esse losango é um atributo protegido.
E o que é pintadinho é o método público, método privado e método protegido. Vou colocar essa legenda nos outros também. Então, bora voltar aqui para o grafite. Então, no meu grafite, o que são as variáveis de estado ou os atributos? Se eu olhar para o grafite, ele tem um calibre, uma dureza e um tamanho. É isso que ele tem. Ou seja, é isso que define o como ele está. Ele pode ser um 2B, ele pode ser um HB, ele pode ser 0.5, ele pode ser 0.7, ele pode ter 30 milímetros, 35 milímetros. Isso define o estado dele. E os métodos definem o que é que ele faz, ou seja, o que é que eu consigo obter dele. Eu consigo dar um get size, get thickness, consigo dar um toString, consigo chamar o construtor, e eu consigo perguntar para ele o quanto ele gasta por folha. Qual é a lógica quando a gente fala em dureza? Quanto mais duro, mais gasta ou menos gasta? Mais gasta. Não. Peraí, você está falando do quê? Do papel? Da dureza, do grafite. Quanto mais duro, menos gasta. Vou mudar a correspondência para ficar fácil. O grafite, quanto mais macio, mais gasta, mais risca o papel, e quanto mais macio, quanto mais mole, mais ele gasta. Na escala de dureza, vocês fizeram o desenho, não fizeram? E qual é o nome que vocês usam lá no desenho? Isso é a dureza. Não? Como é que ele chama isso? Dureza, no âmbito geral, está mais próximo de opacidade do que de relação com o grafite. Ah, Por tá. exemplo, É mais em relação ao papel do que o lápis. Tudo bem, entendi. Mas não, eu achava que o termo técnico mesmo era dureza. Eu acho que é. A dureza, ela pode ser medida nas escalas de HB, né, ou de B. Quanto mais bold, mais mole, né? 2B, 4B, 6B, ele é mais macio, ele se desfaz mais, o traço fica mais grosso. Então, é para preenchimento. E quanto mais duro, quanto mais HB, mais ele risca e menos ele se desfaz, né? Ou seja, mais fino é o traço, mais claro é o traço. Então, ou seja, se eu poderia perguntar para um grafite, se eu fosse procurar essa informação em algum lugar, o quanto que um grafite de tal dureza gasta, eu perguntaria para o grafite ou para a lapiseira? Para o grafite. Porque faz sentido que seja a responsabilidade do grafite responder o quanto que ele gasta para riscar o papel. Então eu poderia perguntar para o grafite: seu grafite, quanto você gasta para escrever uma folha? Entendeu? Qual é o gasto que você tem para escrever uma folha? E aí a gente teria uma lógica que não uma lógica inventada, tá certo? Não é uma lógica real, que é só para poder a gente ter algo para calcular. Então é a brincadeira assim. Um grafite 6B, ele gasta 6 milímetros de grafite para eu escrever uma folha inteira. Exemplo. Tudo bem? Um grafite... Oi? É espessura. É espessura. Thickness é o quão grosso ou quão fininho. Aí pra gente é calibre, né? Então, um grafite 4B gasta 4 milímetros de grafite para escrever uma folha, 2B 2 milímetros e o HB 1 milímetro. Só lembrando, isso daqui não é real, é só um número inventado para a gente poder fazer conta, tá bom? Beleza, então o grafite é isso. Ele tem os seus atributos. Lembrando que atributos são as variáveis que determinam o estado. Tem os seus métodos. O único que tem alguma lógica é o uso por folha. E aí a gente tem a lapiseira. A lapiseira faz 3 coisas: inserir grafite, remover grafite e escrever página. Ok? E aí eu teria uma pergunta para ela, que é perguntar se tem o grafite na lapiseira. Só isso, tá? Se tem grafite é true, se não tem é falso. Como Oi.
Como atributo, isso daqui seriam os métodos, ou seja, o que é que ela faz. Como atributo, ou seja, variáveis de estado, eu tenho a espessura, o calibre dela, 0,7, 0,5, e eu tenho a ponta. A gente está trabalhando com a lapiseira desse tipo aqui, ó. Você sabe como é que é o nome dessa lapiseira? Como é que chama lá? Acho que eles chamam de porta-minas. Que é aquela 5.1, aquela lapiseira que guarda um grafite, parece uma lança, tá? Então, por que dessa em especial? Porque nessa modelagem aqui, a tua lapiseira não tem tambor. Ela só guarda o grafite que está na ponta e só. Ela só tem um grafite, então ou ela tem o grafite que está na ponta ou ela não tem grafite. Beleza? No outro projeto que a gente vai fazer na semana que vem, a gente vai fazer uma lapiseira que guarda um monte de grafite. Mas é tipo 10% a mais de trabalho. Todo o grosso da dificuldade da modelagem é entender como é que as duas variáveis se relacionam. Porque ter um tambor ou não é trivial. É só, ao invés de colocar na ponta, eu jogar no tambor. Ao invés de eu tirar da ponta continua, né? Mas para colocar na ponta, ao invés de eu inserir diretamente, eu puxo do tambor. Em termos de modelagem ou de quantidade de código, é 10% a mais do que tem aqui. Então, vamos focar em entender isso daqui, tá? Então, ó, a minha lapiseira, ela tem uma ponta. E a minha ponta é de que tipo? Olha para cá, ó. A minha ponta, ela contém ou um grafite ou nulo. Vocês lembram o que é esse tracinho aqui? Ou, né? O que é que significa dizer que a minha ponta contém ou um grafite ou um nulo? É exatamente isso que a gente está dizendo. Ela tem duas possibilidades de valor. O valor nulo ou um objeto do tipo grafite. Então eu posso saber se tem um grafite verificando se o valor é nulo. Se for diferente de nulo, é porque tem um grafite. E se tem um grafite, eu posso manipular esse grafite, ver o tamanho, ver a espessura, ver o escambau, usar o grafite, tá? Oi. No JavaScript, o ou é duas barras. Só que esse não é o ou lógico. É o ou de superposição de tipo. Por isso que é um aqui. Entendeu? Esse não é a variável de ou lógico. Tá? Então, vou lembrar uma coisa que a gente viu lá na segunda semana, mas é relevante aqui. A gente tem 3 tipos no JavaScript para expressar ausência e eles são usados em contextos diferentes. Vocês lembram dos 3 tipos de ausência? Era null, undefined. Null, undefined e void. Perfeito. Vamos começar do undefined. Qual é a ideia do undefined? Normalmente é um valor que está relacionado a um comportamento inesperado. Uma falha, um erro. Exemplo, você não inicializou. Isso é um erro. E aí, se você não inicializou, o que é que ele vai devolver? Undefined. Ou então, um comportamento que não era o que você queria. Exemplo, você tem um vetor e tem um método que devolve o último elemento do vetor. Tá certo? O ideal era que a pessoa verificasse se tem algo ali antes de tentar pegar o último elemento do vetor. O que acontece se você chamar o pop para um vetor vazio? O que é que ele vai devolver? Undefined. Porque não era para fazer sentido, não era para você dar um pop, obter o primeiro elemento de um vetor que já está vazio. Isso não faz sentido. Então, o undefined está muito relacionado a isso, um comportamento inesperado, algo que não deveria ter acontecido. O void é um explícito não faço. Não é não tenho valor. O void ele é exclusivo para funções, não para coisas, não para valores. Então o void ele te diz que a tua função faz algo, mas não devolve nada. Não te devolvo nenhuma informação. Por exemplo, o método escrever página, ele escreve a página. E o que é que ele te devolve? Nada. Então ele está explicitando que se você tentar pegar alguma coisa da invocação do método, você não vai obter nada, porque o teu método faz, mas não devolve. Por exemplo, o que é que o hasGrafite faz? Ele te devolve uma informação. Qual é a informação que ele devolve? Um booleano, um true ou false. O que é que o método remover grafite devolve? Oi? Então, o void não é
é a ausência da devolução. Não é uma ausência de valor. Porque ele não faz sentido num atributo, ele não faz sentido numa variável. Ele é algo exclusivo para funções. Console.log é devolver também? Não, o console.log é escrever no terminal. Então só não tem. Ele não tem retorno. Então, se você forçar, salvar um retorno, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Se você tentar forçar, você tem aqui o Node, aí CGX recebe console.log de baleia. Qual é o valor de X? Undefined. Por quê? Porque o console.log é do tipo void, ele não devolve nada. Só que se você tentar forçar a extrair alguma coisa do nada, o que é que o JavaScript sempre coloca quando ele não tem? Undefined. Então, o void é exclusivo para funções. Professor, então, faz sentido, se uma função retornar undefined, explicitamente, ela simboliza um erro. Se ela, por exemplo, o pop, se você tem lá um vetor 1, 2, 3 e você faz um pop, o teu pop, se você olhar para ele, ele vai dizer que é algo ou undefined. Beleza, o pop ele já está programado para devolver undefined no caso de falha. No caso do void, ele diz, eu não devolvo nada, nem espere. E no caso de nulo, diferente do undefined, do void, não existe programado, planejado, explícito. Exemplo. Por exemplo, é muito estranho dizer isso, mas até o próprio português incorpora. Eu tenho 0 barras de ouro na minha mesa. Eu tenho 0 barras de ouro na minha mesa. O 0 é um número? Sim, é um valor. O 0 é um número. Mas é um número usado de forma consciente para expressar o nada. Mas eu tenho 0 barras de ouro na minha mesa. Vocês estão vendo? Não, a própria frase não faz sentido. Eu tenho 0. Mas existe. Entendeu? Então, o nulo, ele é um projeto explícito para dizer que algo não existe. Por exemplo, naquela cadeira tem nu pessoas. Entendeu? Nessa cadeira tem a Raime. Então, a minha cadeira é do tipo pessoa ou nulo. Se eu quero dizer que a cadeira não tem ninguém, como é que eu digo que não tem ninguém lá? Eu coloco nulo. Se tivesse uma variável barras de ouro na mesa do professor, qual era o valor que eu colocaria lá para expressar que não tem nenhuma? Nulo. Entendeu? Então, é isso. Beleza. Entendidos os tipos. Beleza. Oi. Tá. Isso daqui é o nome da classe. Oi. Tá. São os construtores. Sempre que você tem um nome igual à classe, isso é o construtor da classe. Então, o construtor da classe lead, né, que seria o grafite, precisa da espessura, da dureza e do size. Mas o construtor do mechanical pencil, né, do lápis mecânico em inglês, você só precisa da espessura. A lapiseira sempre vai começar sem grafite. Ok. Relembramos aqui, tá certo? Trabalhamos a lógica do coisa. A gente viu o que era agregação e composição. Vamos falar agora de um conceito de orientação a objeto que se chama multiplicidade. Multiplicidade é a forma como as quantidades se relacionam dentro da lógica do negócio. Por exemplo, a nossa lapiseira, uma lapiseira desse tipo aqui, pode ter quantos grafites? Olha para cá. Pode ter 0 ou 1 grafite. Minha lapiseira pode existir com 0 grafites? Pode. E faz sentido? Faz. Ela pode ter também 1 grafite. Ela pode ter 2? Não. Não. Ok? Beleza? Vamos lá. Pensar agora. As coisas, elas precisam de um contexto. Uma disciplina na hora da matrícula. Qual é a multiplicidade dela em relação aos alunos? Não estou falando na hora que a disciplina está correndo, tá bom? Na hora da matrícula. Uma disciplina e os alunos matriculados. Qual é a multiplicidade?
quantos alunos, qual é a relação, uma disciplina, na hora que você está fazendo as matrículas lá, apertando lá na época de matrícula, uma disciplina pode ter quantos alunos matriculados? Mas qual é o mínimo? Não estou perguntando para ela existir, para ela ser completada. Estou falando só em época de matrícula. Eu posso ter uma disciplina em época de matrícula sem ninguém inscrito? Não. Em época de matrícula, eu posso. A disciplina foi criada, ela está lá para as pessoas se matricularem, mas em época de matrícula, eu posso ter uma disciplina com 0 alunos matriculados? Posso. Ela vai se concretizar? Não. Ok? Durante o semestre letivo, aí muda. Durante o semestre letivo, uma disciplina precisa ter pelo menos um aluno. Imagina assim que... Porque pode acontecer de todo mundo começar, todo mundo trancar e só sobrar um aluno. Tem que ofertar disciplina para aquele aluno. Então, em tempo de execução, durante o semestre, uma disciplina vai ter um ou vários alunos. Confere? Qual é a relação entre disciplina e professor? Tem que ter um professor em qualquer situação. Eu posso ter disciplina sem professor? Não, aí não tem disciplina. Entendeu? Então, a relação de disciplina para professor é obrigatoriamente 1 para 1. Agora, vamos pensar uma pergunta aqui que é bem capciosa. Bora lá. Bora lá. Qual é a relação entre o cliente de um banco, um correntista de banco, e a quantidade de contas correntes que ele tem? Qual é a relação entre um cliente de um banco, ou seja, um correntista? Vocês têm conta num banco? Não, mas alguém tem conta num banco, né? Assim, nem que seja Nubank, C6, alguma coisa assim. Qual é a relação entre o cliente e a quantidade de contas que ele possui nesse banco? Você pode ter mais de uma conta no banco? Não. Pode. Você pode ter vários. No Nubank não, mas não. Na minha cabeça, para você criar uma conta no banco, você é dependente de um CPF. E o CPF é único por pessoa. No caso é porque assim, no caso do Nubank específico, ele não tem variantes de tipos de conta. Nele específico, mas no banco convencional, você tem conta corrente, conta poupança, conta salário, conta depósito. Como conta depósito, você pode abrir quantas contas você quiser, entendeu? Então, assim, é porque se for pensar no caso de um banco específico que força ter uma conta por CPF, seria assim. Mas no normal, você precisa no mínimo de uma conta, porque senão nem correntista você é, mas você poderia ter mais de uma conta. Mas aí seria um É. Porque é uma, tipo, se você tem um banco do Brasil, você pode ter uma conta poupança. Mas se tem um aplicativo, você só tem. Não, você pode ter vários. Pode ter várias contas. Pode ter várias contas. É. Vamos pensar agora no outro caso de multiplicidade, a multiplicidade reversa. Um aluno, qual é a relação? Um aluno matriculado pode ter quantas disciplinas? Qual é a multiplicidade dele? Um aluno matriculado, a palavra é importante, certo? Um aluno matriculado, qual é a relação dele com as disciplinas? Eu posso ser matriculado sem nenhuma disciplina? Não. Eu posso me matricular com 3 disciplinas? Só com uma. Eu posso me matricular em uma disciplina só? Eu acho que atualmente não, né? Nem é aprovado, né? Tem um corte lá, você pode até acima, mas você não passa, né? Tudo bem. Então, se você pensar, um aluno matriculado, na regra da UFC, tem 3 ou mais disciplinas. Agora, vamos pensar no reverso. Uma disciplina tem vários alunos. A gente sempre pode pensar dos dois lados. Uma disciplina tem um único professor, mas um professor pode estar ensinando em várias disciplinas. Qual é a relação entre usuários de WhatsApp e a quantidade de grupos que ele tem?
um usuário pode ter mais vários. Ele pode ter 0 grupos? Pode. Ele pode ter 0 ou vários grupos. E agora no reverso, um grupo de WhatsApp Tem que ter pelo menos uma pessoa. tem que ter pelo menos uma pessoa, porque não faz sentido no grupo que não tem ninguém. Ele não cria. Não faz sentido. É uma coisa sem significado. Ok, pessoal? Deu mais ou menos para entender a ideia de multiplicidade? Deu. Então, tudo qual é a regra para essas coisas existirem? Eu posso ser um usuário sem nenhum grupo, mas se eu pensar no contrário, um grupo não pode existir sem um usuário. Então, o usuário tem de 0 a vários grupos, mas o grupo tem de 1 a vários usuários. Beleza, beleza? Ok. Bora pro próximo agora. Ok, então a gente viu multiplicidade. Próximo passo agora era a gente começar a brincadeira da implementação. Eu vou implementar esse daqui em sala e vocês vão pegar o modelo desse e fazer a motoquinha em casa. A motoca é homônima, ou seja, é o mesmo problema com a capinha, um corpinho diferente, mas é o mesmo problema. Se aqui vocês vão verificar se tem grafite, vão inserir um objeto grafite e guardá-lo, e vão remover o objeto grafite, lá vocês vão ter uma motoca que... Aqui a pessoa, né? Um objeto pessoa, só que a tua motoca carrega uma pessoa ou nulo, você vai inserir a pessoa e você vai remover a pessoa. E quando você remove a pessoa, você vai ter pessoa ou nulo. O resto das lógicas são as peculiaridades de cada uma. Enquanto... por exemplo, é porque nesse caso aqui, eu quero que você remova e devolva. Eu quero que você me devolva o grafite que você tinha. Porque se fosse void, você removeria o grafite e meio que ele se perderia. Então eu quero que você tire o grafite, por exemplo, para se eu quisesse usar em outra coisa. Então eu pegaria o objeto que você me devolveu e usaria. Então por isso que o remover é pessoa ou nulo, ou seja, você vai devolver a criança para o pai dela. Certo? Beleza? As outras coisas são detalhezinhos pequenos. Por exemplo, na hora de inserir o grafite, você tem que fazer um match para saber se o calibre é válido. Os dois tem que ser 0.5. Na motoca, você não deixa que marmanjos subam na motoquinha. Não, filho, você tem mais de 12 anos. Você não pode subir na motoca mais. Porque não cabe, vai quebrar a motoca. Mas eu só tenho 32 quilos, entendeu? Eu posso vir na motoca. Você argumenta com o dono da motoca, tá? Então, o que vai ter aqui de um para o outro é só peculiaridade de coisa ou então a brincadeira. Mas as duas atividades são iguais. Se você entender uma, você entende as duas. Então, uma moto... Deixa eu ter que até ajustar isso daqui. Deixa eu ter que lembrar aí. Carrega de 0 a 1 pessoas. Bora então implementar. Esse daqui é o 004. RM-RPO 004. Vamos nós, ó. Então, vamos entender aqui como é que funciona a brincadeira. Tá? Primeiro eu vou escrever aqui fora. Você tem duas entidades que são distintas. Então, você teria, primeiro, uma lapiseira. A tua lapiseira, no caso aqui, é um new pencil. E ela vai ter um atributo. Por exemplo, 0.5. Uma lapiseira 0.5. Tá? E você vai ter um grafite. New lead. Que tem uma espessura. 0.7. Que tem uma dureza. 2B. E tem um tamanho. Tem 4 centímetros. A lapiseira, ela começa sem grafite. E você pode tentar inserir o grafite na lapiseira. A lapiseira
lapiseira, ponto, inserir o grafite. Na hora que a lapiseira recebe, se for compatível, ela guarda esse objeto. Nesse caso, vai ser compatível? Não. Não, porque a lapiseira é 0,5 e o grafite é 0,7. Então, entenda que é como se na hora da requisição ela dissesse, ops, posso fazer isso? Não. Nesse caso, seria compatível. Então, a lapiseira guarda o grafite. Se você fizesse assim, ó, tá vendo? Ao invés de criar e jogar numa variável, eu vou criar e jogar logo para dentro do método. A lapiseira vai pegar esse objeto que eu estou dando para ela e vai salvar. Vai salvar em que atributos? Vocês lembram? Ela tinha dois, né? Tinha a ponta e tinha a espessura. Ela vai pegar esse objeto que ela está recebendo e vai guardar na ponta da lapiseira. E aí, quando eu chamar remover, ela vai me devolver lapiseira. Ela vai me devolver o objeto que ela referenciava. Ok? Então aqui a gente tem um ciclo de vida dos dois. Eu tenho a lapiseira, eu tenho o grafite. Durante uma parte do tempo de vida, a lapiseira referencia, guarda, olha, né, cuida do grafite, mas depois ela pode devolver e o grafite vive independente da lapiseira. Sucesso? Ok? Hã? É o tamanho. 40 milímetros seria 4 centímetros. Ok? Bora agora para a lógica por trás do grafite. Como vocês são pessoas de design digital e fizeram a cadeira de desenho, vocês entendem o que eu vou dizer. Será certeza. A lapiseira pode ter grafite e mesmo assim ele está na ponta e mesmo assim você não conseguir escrever. Por quê? Porque ele não tem tamanho suficiente. O grafite está lá na ponta, mas ele é tão pequenininho. Ah, por isso os 40 milímetros. Né? Porque a gente vai ter que gerenciar o tamanho do grafite. A brincadeira aqui é eu começar com um grafite grande. Toda vez que eu escrevo uma página, ele gasta um certo tanto. Só que vai ter uma hora que vai acontecer o quê? Ele ainda existe, mas ele é tão pequeno que ele não serve. E aí você tem que fazer o quê? Tirar o grafite e botar outro grafite. Então a nossa métrica do que é que não serve é 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. O último centímetro é inútil. Então você escreve. Quando você escrever, você pode ter o último método, né? O método de escrever, ele teria os seguintes casos. Ou eu posso escrever e não dá certo porque não tem grafite, ou eu posso escrever e ter grafite, mas eu não consigo fazer nada porque ele tem 10 milímetros, né? Ou seja, eu nem comecei a escrever. Ou eu posso começar a escrever e a folha ficar pela metade. Por quê? Porque eu tenho grafite, mas não era suficiente para terminar a folha toda. E aí o último caso seria que eu consegui escrever tudo. Então vamos nós temos 40 minutinhos. Cansa, né? Ou será que é porque eu já estou nessa vibe desde 10 horas da manhã? Mas vocês também estão cansados. Sexta-feira à noite é dureza. Vocês querem uma piada? Pode de gato. Não, de gato não. Eu vou parar de falar de gato eu vou parar de falar de gato durante um tempo. Pelo menos até a semana que vem, tá? Eu falei do aluno que me chamou de demônio, não falei? Não. Não falei, foi na outra turma, foi? Foi. Eu recebi uma bolsista na minha sala ontem, né? Aí ela falou comigo, professor e tal, ex-bolsista, né? Tudo bem e tal, ela trabalhou comigo 1 ano. Aí ela disse, eu descobri que o meu esposo também foi seu aluno. Vale, que legal, recente. Não, lá do comecinho. Vale, como foi que você descobriu? Não, eu estava falando que ia voltar agora, depois da pandemia, para as aulas, e ia passar para falar com o senhor. Aí ele perguntou, quem? Aí eu mostrei a foto. Aí ele disse, esse demônio? Aí ela disse, não, ele é um amor. Aí disse,
Na minha época. Na minha época, eu passei por tantas fases dentro da minha mudança como professor. 11 de professor. Então, assim, eu passei por muitas assim, mudanças, decepções, condições. Eu lembro que teve uma época que eu saí, pô, foi a última vez que eu saí puto de uma sala de aula, que eu tentava dar aula e os caras no meio da aula ficavam imitando o bicho. Ficavam miau! Aí, ô, galera, estão avacalhando, galera, estão avacalhando. Só que lá no começo eu era muito bobão, entendeu? Muito bobão. Para vocês verem como... Não. Aí, para vocês verem que eu não fui sempre assim, tá? Foram os alunos que me fizeram... os alunos que me fizeram assim, eu fiquei putaço. Eu disse, rapaz... Aí eu passei pela minha fase, né? Depois, eu comecei muito inocente, aí depois eu tive a minha fase... eu era o gente boa que os alunos não confiavam, porque eles achavam que eu ia dar um jeito, passar, fazer, e aí se lascaram tudinho. Aí depois eu passei pela minha fase cri-cri carrasco, que passava 3 de 30. Aí depois eu passei pela minha fase revoltado, que eu dava cagaço e eu me reclamava para coordenação. Aí eu tive a fase que ninguém queria se matricular para fazer disciplina comigo. O outro professor ficava lotado e a minha só um tiquinho de aluno. Mas comédia, viu? Sei. Nada. Nada? Que mentira! Eu não tenho raiva na sala. Mas porque assim... É porque assim, ó... Com o tempo... Ó... É uma questão de visão. Se você percebe que um aluno ele está muito fora de si, aí você entende que... Hoje você já entende que não é má fé, entendeu? Às vezes é um problema muito grave, é um estresse, é um problema... Entenda, assim... É um problema de mental, é alguma coisa muito fora do eixo. Porque no normal, se você consegue criar um clima em que todo mundo, entende, tá curtindo... Porque assim, existe muita aula fake, que é onde o professor finge que ensina e a galera finge que presta atenção. Então, assim, mas se você cria uma situação de confiança mútua em que tanto a galera vê que você está se esforçando quanto você espera que eles retribuam, é muito difícil no ambiente desse o pessoal querer avacalhar. Não faz sentido. Mas nada te faria, tipo, sair de sala hoje em dia? Não, o que é que eu falo? O que é que aconteceu? Teve um semestre que... Não, mas tipo assim, teve um semestre que eu coloquei lá as coisas no Notepad e... começaram a escrever putaria no Notepad. Aí eu olhei e disse, tudo bem, se quiserem fazer, pode fazer, que eu vou embora, vocês vão ter que se virar sozinhos com a atividade. Aí ninguém fez. Mas se tivesse feito, beleza, eu ia embora. Porque, infelizmente, essa é a realidade. Se tem alguém que... Mas assim, é comprar. Se o cara quisesse comprar, ele ia lascar todo mundo. Mas assim, eu tenho zero... necessidade de ficar de jogo de gato e rato. Odeio jogo de gato e rato. Perseguição. Para mim, ou eu posso confiar e tudo flui, ou então eu não posso e a gente conversa e tenta chegar no esquema, mas a única coisa que eu não tolero é a pessoa que acha que por eu ser divertido, ou por eu brincar, ou por eu contar piada, eu posso ser tratado como imbecil. Aí é avacalhação. Entendeu? Então, se você me tratar com o mínimo de respeito, ou até se você for doido, eu ainda consigo tolerar. Porque você tem que separar a pessoa que é natural e a pessoa que acha que é invisível. Eu não sei qual é a palavra. Não, é porque a palavra normal, ela não é boa, entendeu? Boa é natural. É porque eu roubei o natural daquele... Do suco, né? Do suco. Você pode ser o cara com suco ou não. A palavra assim, a pessoa que está fora do eixo, entendeu? Tipo quando no caso do outro professor, que o aluno estava fazendo uma apresentação e do nada o cara ficou puto e bateu no quadro, entendeu? E disse que não ia mais apresentar. Não era uma realidade dele com o professor, dele com a turma. É uma coisa clara que você não tem como levar um bregaço desse pro pessoal.
O cara não tá puto com você ou porque você perguntou uma coisa que ele não sabia. O cara tá puto com a vida dele, entendeu? Então não tem como ficar com raiva da pessoa. Honestamente, você fica triste ou então compassivo. Ou, poxa, como é que eu vou conseguir ajudar o cara que tá passando por um... Aí se você brigar... Entende? Então é questão de percepção. Até reprovar... Eu já tô comendo tempo demais da aula com isso, né? Sem querer eu me empolguei. Até reprovar, você consegue explicar para o aluno que ele está reprovando porque você se importa com ele e passá-lo vai causar um dano muito pior na vida dele. Entendeu? Então, às vezes você chega e diz, ó, filho, eu me importo com o seu aprendizado, então eu prefiro que você faça de novo do que criar um problema muito maior, porque você não vai ter maturidade nem o mínimo de base para aprender sozinho. E eu tô lhe fudendo lá na frente. Entendeu? Então, assim, você consegue reprovar e o cara lhe agradecer, mas... É tudo jogo de... Legal, eu entendi que ele se importa comigo. Perdão, meu povo, perdão. Fiquei demais. Vai todo mundo passar no final, tá? Na estatística, eu diria que, pelo que vocês têm apresentado, e a maioria do pessoal que está se esforçando, 95%. Tô falando assim, na matemática, na estatística. Tudo pode acontecer. Porque crise de ataque de pânico, crise de ansiedade, problema de família, tem que cuidar da mãe doente. Então, assim, na estatística, não tem por que vocês que já fizeram, pelo menos, estou falando dos que estão fazendo as atividades. E pelo que eu acompanho, a maioria fez pelo menos 60%. Ou fez e não botou na planilha, assim, imagino que vocês fizeram. Ou não, eu estou muito enganado. Tem um problema com a planilha, precisa de uma que eu fiz. Entendeu? Então, assim, estatisticamente falando, muito dificilmente vocês vão desistir chegando até aqui. Oi? No Voodoo, quando eu marco o que eu fiz, tu consegue ver Não. quando eu marquei? É percepção individual do aluno. Eu não vejo o que vocês marcam no mundo. Bora lá que eu comi 7 minutos conversando besteira com vocês. Bora. Oi? Hã? Os parâmetros estão em português. Pois é. Outro que eu percebi hoje foi o... grafite em português. Era has leads. Então, português com inglês, mas isso has lead, porque lead seria o grafite, né? A mina em inglês. Mas bora lá, fofoca aqui na meta. Se eu comer tempo, eu vou ter que dar vou comer etapas aqui, tá? Vou fazendo em sequência. Ao invés de ser orientado a testes, eu vou só implementar. Então, construtor do grafite. Só fazer a atribuição direta. This ponto thickness recebe calibre. This ponto hardness recebe dureza. E o this ponto size recebe tamanho. Então existe realmente uma diferença do que você escreve antes do construtor e dentro. Isso daqui é a declaração. Eu estou dizendo que a espessura é um número, mas ele não tem objeto nenhum associado a ele. Eu só crio quando eu faço isso. É que nem o erro que eu vi muita gente fazendo, ia criar o vetor de pontos. Seja vetor de pontos, um V2D vetor. Eu criei o vetor de pontos? Criei o vetor de pontos? Sim ou não? Não. Porque faltou a atribuição. Aqui você está declarando, está dizendo que essa variável é capaz de guardar um vetor de pontos, mas você só cria o vetor quando faz a atribuição. É a mesma coisa aqui, ó. Essas variáveis, elas são todas undefined. Elas só vão ser os valores quando você fizer a atribuição. Tudo bem? Esse método aqui ele já vem pronto. Então eu estou perguntando para o grafite. Seu grafite, quanto você gasta para escrever uma folha? Aí ele vai perguntar, ei, qual é a minha dureza? Se a minha dureza for 2B, eu digo, ei, eu gasto 2 milímetros. Tá vendo? É um retorno. Eu estou devolvendo o que foi perguntado. O toString é só empacotar as 3 informações juntas. Então, eu vou retornar. Primeiro vai ser o thickness. Depois vai ser 2 pontos.
depois vai ser a dureza, hardness, depois vai ser outro 2 pontos e depois vai ser o size. Só tem um detalhe. A espessura, ela tem que ser dada com uma casa decimal. Não é 2, é 2.0. Entendeu? Como é que eu posso isso daqui a sair com uma casa decimal? To fixed. Beleza? Peraí, voltar um pouquinho. Ele retorna o que lá em cima? Ele retorna... Pergunta qual é a dureza e depois retorna... Aqui é o toString dele. Se a gente for ler lá a descrição da atividade, ele quer que eu retorne 0.5, HB 45. Grafite é 0.5, a dureza é HB e o tamanho é 45 milímetros. Mas eu digo tudo de cima. Ah, tá. O de cima é quando a gente for para a parte de escrever, eu preciso saber o quanto que esse grafite gasta para escrever uma folha. Então eu vou perguntar para o grafite, ei, quanto é o seu gasto por folha? E aí ele vai fazer o cálculo, isso aqui já estava implementado. Ele vai verificar a própria dureza dele. Se a minha dureza for 2B, eu vou gastar 2 milímetros. E aí ele devolve para quem perguntou, ei, eu gasto 2 milímetros. Tudo bem? Os gets são simples, é só retornar a informação. O get thickness tem que retornar o this.thickness. O get size vai retornar o this.size. E o get hardness retorna o return this.hardness. Os sets, eles não têm lógica nenhuma atribuída. Eles só salvam, eles só escrevem. Então, se eu peço para mudar o tamanho e eu passo um valor, nesse caso, como a lógica não pede que eu faça nenhuma verificação, this.size recebe value. Se eu pedir para mudar a dureza, this.hardness recebe value. Muda aí a espessura, this.thickness recebe value. Tá? Então, os gets e os sets, eles são diretos, sem validação, sem verificação. Então, aqui é uma classe bem simples. É só uma classe para empacotar valores. Tudo bem? Uma classe para empacotar valores. Bora agora para a lapiseira. A lapiseira tem o construtor, tem a ponta, e a ponta ou ela guarda um grafite ou guarda nulo, e tem a espessura. Tá? Então, se eu quiser fazer logo o construtor, eu recebo, ó pessoal, eu vejo muita gente errando isso. A pessoa recebe o parâmetro, mas não usa para nada. Aí ela faz assim, ó, this.thickness recebe 0. Ué, para que você recebeu o valor para criar a lapiseira com aquele valor e não está usando para nada? Então, isso daqui é como se eu estivesse dizendo, eu quero que você crie uma lapiseira 0,5. Então, você tem que dizer, beleza, a espessura dessa lapiseira é o valor que ele me passou para criar. Beleza? Então, sempre olhem para o que você está recebendo no construtor. Às vezes, você não vai receber tudo no construtor. Por exemplo, no caso do animal, tinha um dos atributos que não passava-se no construtor. Vocês lembram qual era? No caso do animal, você recebia a espécie e o barulho que ele faz. Qual era o valor que você não recebia? A idade, o estágio. Porque na lógica, obrigatoriamente, todos eles tinham que começar com estágio 0. Na lapiseira, também você não recebe o grafite. Poderia? Poderia. Mas nesse caso, você não está recebendo. Por quê? Para você lembrar de inicializar. Se você não colocar nada aqui, qual vai ser o valor que ele começa? Undefined. Você quer undefined? Não. Você quer dizer explicitamente, propositalmente, que a tua ponta começa sem grafite. E você diz isso fazendo o quê? This.tip recebe null. Ok? Explicitamente você tem que dizer isso. Então, lembra, sempre inicializa tudo.
Se você tiver parâmetro, você usa. Se você não tiver parâmetro, você coloca o que faça sentido. Por exemplo, no caso do Tamagotchi, você recebia o máximo de fome, saciedade e limpeza. E você era orientado que os outros já eram inicializados no máximo. Então você usava o máximo para inicializar o máximo, fome, saciedade e limpeza começava no máximo, idade começava no 0, diamantes começava no 0 e vivo começava em verdade. Mas você só recebia 3, mas tinha que inicializar todos. 7, 6, 7, ok? Tudo bem? Então, sempre inicializa tudo. Ok, se a gente já está pensando na ponta, como é que eu devolvo ou informo se tem grafite? Não foi bom. Se não for nulo. Ó, então, vamos lá. O que é que vocês sempre fazem? If else, porque já é um condicionamento natural. Mas eu quero que vocês aprendam a ler de outra forma. O que é a forma normal? Se this.type for diferente de nulo, retorna true. Se não, retorna falso. Não é o que normalmente se faz? Ok? Só que você pensa assim, todas as vezes que a tua comparação já te devolveu um booleano, isso aqui não está te devolvendo um booleano? Sim. Isso já é a resposta. O que você está calculando? Se true, true. Se não, falso. Se true, não é verdade? Se isso aqui for true, true. Se não, falso. Prefira escrever assim. E aí eu vou mostrar como é que vocês leem, ó. Você lê assim, ó. Você tem grafite, aí você coloca um se. Se a ponta for diferente de nulo. Você tem grafite se a ponta for diferente de nulo. Só funciona com booleano. Se você precisa devolver um booleano, você não precisa do if else, né? Você já retorna o próprio booleano que você está calculando. E aí você lê dessa forma. Você tem grafite se a ponta for diferente de nulo. O que é regra importante para você fazer isso funcionar? Sempre que você pensar em booleanos, você pensa no assertivo, no positivo. Por exemplo, a tua variável que definia o Tamagotchi era vivo, não era morto. Porque vivo é positivo, morto é negativo. Se você estiver pensando no eletrodoméstico, o teu booleano é ligado ou desligado? Qual é o nome do booleano que você quer? Não, assim, ó, você está criando um eletrodoméstico com uma lâmpada, class lâmpada. E aí você precisa definir o estado dela. Qual é o booleano que define esse estado? Você poderia colocar desligado. Então, se desligado for true, significa que ela está desligada. Mas não façam isso. O que é que eu estou dando de sugestão? Se vocês tiverem que criar um booleano, sempre criem no pensamento do assertivo, do positivo. O que é mais assertivo? Ligado ou desligado? Ligado. Entendeu? Aberto ou fechado? Aberto, entendeu? Então é muito mais fácil você pensar no assertivo. Por exemplo, o porquinho, ele pode estar inteiro ou quebrado. Qual dos dois é mais assertivo? Inteiro, entendeu? Mesmo que você pudesse usar qualquer um dos dois booleanos para definir, a boa prática sugere que você sempre pense no valor positivo. Porque fica mais fácil criar lógica pensando assim, entendeu? Diz. Essa lógica, ela realmente só funciona com outra coisa que também só tivesse duas variações, de sim ou não. Ou então, Não, é porque quando algo só tem sim ou não, ele é boolean. tá, mas se fosse. É porque... Tipo, ou é esse objeto ou é esse. Eu sei. Então, assim, quando a gente tem coisas que não são difíceis de escrever como sim ou não, por exemplo,
É óbvio que o contrário de vivo é morto. Isso é óbvio. Mas nem sempre é óbvio que o contrário, por exemplo, homem, mulher. Então, assim, você é homem positivo, booleano, então nem sempre o booleano encaixa. Então a gente vai ver um outro tipo que é enumerações. Por exemplo, qual é o tipo que define o tamanho de uma roupa? Pequeno, médio ou grande? Entendeu? Aí GG. Então, quando o teu conjunto de valores é bem definido, a gente chama isso de enumeração. Dias da semana, quais são as possibilidades de dia da semana? 7. E todas elas já são bem definidas e não pode ser nada fora disso. Então, para essas coisas, a gente tem um tipo específico chamado enum. Aí fica para depois, tá? Ok? Então, agora que a gente já tem grafite, bora para inserir um grafite. O que é que pode dar errado para... Lembra? Se fosse só inserir, sem nenhuma validação, o que seria inserir o grafite? Com 0 validações. Des.type, não é o type que guarda o grafite, recebe grafite. Então, isso é o straightforward. Isso é o óbvio, o comando direto. Perfeito, Vala. Brigadão. Isso é o comando direto. Só que pode dar errado. Ok? O que é que pode dar errado? A gente começa a inserir como testes antes. Se ele já tiver grafite. Então, como é que eu testo se ele já tem grafite? Eu posso usar essa mesma lógica de novo, ou eu posso usar o método que eu já criei. Você não já tem um método que verifica se ele tem grafite? Eu posso escrever assim, sem o des? Não. Tanto o método quanto o atributo obriga o des. Se des.res grafite, na verdade não é se ele tem grafite, é se ele não tem grafite. Professor, eu posso fazer igual a false? Pode, mas é mais comum a gente usar o não, a negação. Se ele não tem grafite, então eu aviso e pulo fora. Console.log feio, não existe grafite. O que é que tem de erro? Tem 2 erros aqui nesse if. Quem é que me acha os 2? Primeiro erro que eu vejo muita gente fazer é esquecer o return. Então, quando você esquece o return, ele continua executando o código. E você não quer que ele continue, você quer que ele saia. Beleza. Só que esse return, ele pede um tipo, porque ele quer saber se deu certo ou não deu certo inserir o grafite. Nesse if aqui, qual foi o caso? Deu ou não? Não, então eu retorno. Ainda tem um erro aqui. Não, é aqui, ó. Só aqui dentro do if. Dentro do if ainda... Não, o não existe está certo. Aí quando eu rodar, isso aqui vai dar errado. Não, não é por causa do console log. Não. Falta a barrinha do... Falta os abraços. Isso. Sem amor não funciona, tá certo? Você tem que colocar afeto nos métodos. Os métodos só funcionam com abraços. Entendeu? Os métodos não funcionam sem carinho, sem afeto, sem amor. Então você precisa dos abraços para a função ser invocada. Se ela não for invocada, ela não vai fazer o que ela tem que fazer, tá? Professor, por isso que eu não gosto de programação, que são muitos detalhes. Mas acredite, mas assim, são muitos detalhes simples. E às vezes, tanto prestar atenção, o teu cérebro já vai ficando acostumado. E aí você começa a procurar pelas coisas que sempre acontecem igual. É o return que sempre vai faltar, é o parêntese que você esquece. Beleza, esse foi a primeira coisa que podia dar errado. Qual é a segunda coisa que pode dar errado? Perfeito, o grafite pode ser incompatível. E aí, de 10 pessoas, 6 não conseguem escrever essa frase.
tá? Por quê? Porque você está misturando pela primeira vez duas entidades distintas. Você está dentro de que classe agora? Da lapiseira. Você não está na classe do grafite. Então, quem é o des aqui? O des é a lapiseira, é o objeto lapiseira. Como é que eu pego a espessura da lapiseira? O des.thickness, perdão. Thickness. Aqui é a espessura da lapiseira. Então, para ser incompatível, a espessura da lapiseira tem que ser diferente da espessura do grafite. E bora lá. Tem metade da turma, eu sei que buga nisso daqui. Vamos lá. Cadê o grafite? De onde é que ele vem? Você tem que entender uma coisa chamada, eu sei, é uma coisa que a gente vai amadurecendo, uma coisa chamada parâmetro. O grafite que você vai testar não é o grafite que aparece magicamente do nada. É o grafite que você recebeu por parâmetro. Tá aqui o grafite. Tá vendo ele aqui, ó? Ele tem esse nome, o nome dele é grafite. Podia ser velho, podia ser qualquer coisa aqui, entendeu? Mas esse grafite tem esse nome. Ele foi criado em algum local e ele foi entregue para o método. Eu estou dizendo, método insert vê esse grafite, esse cara, e verifica se esse grafite tem o mesmo calibre que você, porque o insert é da lapiseira. Então, o des é da lapiseira. E o grafite é de onde eu tenho que verificar. Então, para verificar, eu vou verificar com grafite, ponto. Como é que eu pego a espessura dele? Aí você escreve assim, ó, thickness, e aí ele vai ficar dando errado. Por que eu não consigo acessar o thickness daqui? Aí ele vai dizer, ó, se você colocar o mousezinho na frente, ele vai dizer, quem é que consegue entender o que é que ele está dizendo aí? É privado. Você não pode acessar o thickness do grafite, porque é privado. Professor, eu não consigo ler o thickness do grafite. Consegue, porque você criou um método para isso. Qual foi o método que você criou para ler o thickness do grafite? O get thickness. E por que que não funciona ainda? Porque é sem amor. Tá sem carinho o teu método. O teu método precisa de afeto para funcionar. Entendeu? Então, se você der afeto pro teu método, dá um abraço nele, aí ele vai funcionar. Beleza? Ó, se a espessura da lapiseira for diferente da espessura desse grafite que eu estou recebendo por parâmetro, então console.log feio de quê? É calibre incompatível e return. Return false. Pronto. Mas ainda está dando errado. Égua. Mas para isso que tem as mensagens, ué. Quem é que descobre por que está dando errado? Professor, é inglês. Tudo bem, mas você vai ter que se acostumar. Quanto mais você aprender, mais fácil você entende os erros. O que é que ele está dizendo? Ó, o tipo de retorno não permite, não inclui undefined. Por que o teu método está retornando undefined? Quando o teu método, quando o teu código chega bem aqui e você não colocou nenhum return para ele, o que é que ele retorna? E nada se torna undefined. Ou seja, você esqueceu o retorno. E o teu método espera que você avise, retorne um booleano. Então você tem que fazer o que aqui? Return true. Conseguir inserir o grafite. Pode escrever se só retorno desse como tipo igual grafite. Não faz sentido. Porque isso daqui é uma ação de atribuir. O que você quer é dizer que deu certo. Retornar true. Beleza? Estamos de boa? Muito detalhe. Médio detalhe. Bora aqui para o último. Ah, pronto. Se eu rodar aqui,
ele já vai passar em quase todos os testes, tá? KO, Run, Drafts e Case. Agora ele vai dizer que ele não está conseguindo... Por que que o meu... Ele manda inserir o 0.7... Ah, tá. A primeira coisa é testar o calibre. Depois é que eu testo se tem. Pronto. Ué, é isso. Eu não inseri, não? Peraí. Beleza. Inserir. Falhou porque não existe grafite. Ah, pessoal, tá errado. Ah, tá. Vocês falaram e eu não entendi, perdão. Na hora que eu inseri, dá errado se já tem o grafite. Pera, bugou. A culpa é de vocês que não. Ó, vamos lá. Eu tô tentando inserir. Quando é que dá errada a inserção? É quando não tem ou quando já tem? Quando já tem. Tem grafite, exato. É o remover que dá errado quando não tem. Eu tava fazendo a conta, eu tava fazendo a lógica ao contrário. Perdão. Mas, pessoal, ó, não se preocupe não. É a vida. A idade não deixa vocês mais certos, só deixa menos errados, tá? Bora lá. Pronto, agora deu problema no remove. Do grafite? E eu não vou fazer frequência não, vai. Mas vocês vão ter que fazer isso daqui para atividade. Então, eu vou fazer aqui a última parte, tá certo? Que é a parte que fica faltando. Fica faltando aqui 2 métodozinhos. O primeiro é o remover, que ele é simples. Public remove. Que ele retorna o quê? Ou o grafite que eu tinha, ou nada. Beleza? Para remover, eu só tenho um problema. Se eu não tenho desse ponto... Ué. Eu tô no canto errado. Eu tava dentro do grafite. Se eu não tiver grafite, não tenho que remover. Então, eu dou um console.log que não tem grafite. E aí eu retorno falso. E agora a gente vai... Não, aqui eu retorno nulo, né? E agora eu vou para um problema que as pessoas às vezes custam entender. Imagina que você tem um papelzinho e você tem um número complicado anotado no papelzinho. E aí, você não pode me dar o papel, mas eu preciso que você me dê o número e apague o número do seu papel. Tipo uma senha. Beleza? Você tem um papelzinho com um número, tá certo? E eu digo, ei, me dá esse número e apague o número. Você não pode ficar com o número para você. É a mesma ideia do remover grafite. Você tem que apagar o grafite e devolver. O que acontece se a pessoa apagar primeiro? Ela pode me dar a informação depois? Não. Então, o que é que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que, como ela não pode me dar o papel que ela tem, ou seja, ela não vai me dar o atributo, ela vai ter que copiar a informação para outro pedaço de papel. 035249. Apaga o papel que ela tem e depois ela me dá o meu número. Entenderam como é que é a lógica? Exato. Então, se eu quisesse apagar o grafite fazendo isso, this.type recebe nulo, eu poderia devolver o que é que tinha na ponta. Se eu disser, ei, apaga o grafite da lapiseira e me devolve o que tinha. Se ele apagar primeiro e depois devolver, ele pode fazer isso?
Não, porque ele não vai ter mais nada. Se ele quiser devolver primeiro e depois apagar, ele vai conseguir apagar? Não, porque quando ele chega no return, o método acaba. Então, o que é que ele tem que fazer? Salvar num pedacinho de papel, ou seja, numa variável, apagar e retornar a variável. Salva num papelzinho à parte, apaga o que ele tinha e devolve o papelzinho. Entendem por que é que eu preciso do papelzinho? Porque eu nem consigo apagar, não consigo apagar primeiro para devolver depois. Eu preciso copiar. Ok? Para vocês fazerem o último, eu vou colocar essa atividade como opcional para ganhar uns pontozinhos extras, tá certo? Mas realmente releia, refaça, ok? E a única coisa que vocês vão quebrar a cabeça vai ser no método escrever. Mas ele é igual ao dirigir do carro. Ele tem 4 casos. O primeiro é não tem grafite. Se não tem grafite, não tem o que escrever e retorna. O segundo é grafite igual a 10 milímetros. Ou seja, o grafite tem, mas ele não é capaz de escrever nada. Você avisa e retorna. O terceiro é que nem o carro que só conseguiu andar metade do que foi pedido. Lembram? Você tem grafite, mas não consegue completar a página. Como é que você descobre que você tem, mas não consegue completar a página? Você tem que pensar assim, ó. Imagina que... Pega o tamanho atual dele. E imagina que eu gastei tudo que eu precisava. Lembra? O tamanho seria o this.type.getSize, né? Mas você colocar só tamanho. Você tem o tamanho atual e você pega tudo que você precisa para gastar, né? Usage per sheet. Se isso daqui for menor do que 10, o que é que isso significa? Que para escrever tudo, você gastaria mais do que o que é possível, sim ou não? Sim. Então, você pode fazer essa atribuição? Você pode gastar tudo? Não. O tamanho final dele vai ser quanto? 0 não. Porque qual é o mínimo que ele pode ficar? 10. Imagina que você tem 12, tem que gastar 4. Você vai conseguir chegar no 8? Não. Você vai chegar aonde? No 10. Entendeu? Tamanho, só metade. E aí você avisa que a folha ficou pela metade. Se você sobreviver a todos esses ifs, é só gastar normal. Entendeu? Vocês vão ter a gravação, tá, pessoal? Ok? Então, de atividade para casa fica a motoca. E aí eu deixo como sugestão que vocês revisem, testando. Eu não fiquei rodando os testes por tempo, mas testando o grafite para poder fixar. E quando eu digo revisar, eu digo que não é só sair copiando na doida.